Já aqui falei mais do que uma vez acerca dessa figura incontornável do século XIX macaense, que era o ouvidor Miguel de Arriaga Brum da Silveira. O ouvidor Arriaga, como ficou conhecido pela história. Essa figura, depois de ter sido pouco menos que endeusada por historiadores e jornalistas, elevando-a à condição de magistrado impoluto, exemplo de virtudes, rigoroso administrador, enfim, todos os encómios possíveis, principalmente por parte dos próceres do salazarismo que afeiçoaram a figura ao que convinha do seu nacionalismo retrógrado e recheado de preconceitos. Pois, durante muito tempo, diria 2 séculos, quem sobre o ouvidor Arriaga escreveu limitou-se a repetir o que outros antes dele tinham dito, acrescentando mais meia dúzia de loas da sua lavra. A verdade é que, para além desse retrato superficial e apologético, não conviria dar à figura contornos mais rigorosos. Por um lado, porque qualquer estudo poderia ter conotações políticas evidentes e melindrosas que, vindas da história, colidiriam naturalmente com o Estatuto de Macau enquanto colónia, ou mesmo apenas território administrado por Portugal, que foi depois. Agora, passado o tempo e em nova conjuntura, já sem particulares tabus nem exagerados receios de melindres, começaram a surgir estudos menos apologéticos, mais rigorosos, que nos trazem um retrato bem diferente do que foi o ouvidor Arriaga. Um dos últimos é este que aqui tenho e que se divide em 2 volumes. Este primeiro, Macau, no primeiro quartel de 800, influência e poder do ouvidor Arriaga. Macau, no primeiro quartel de 800, António José da Costa, uma voz dissonante. Ambas as obras de Jorge de Abreu Arrimar. Este primeiro volume traz ao prelo uma investigação quase exaustiva das características da praça comercial que era Macau, evidenciando, por outro lado, as ligações espúrias do ouvidor Arriaga à burguesia mercantil local e o controle que sobre ela exercia. Neste segundo volume, António José da Costa, uma voz dissonante, revela um confronto de natureza jurídica entre o ouvidor e um abastado comerciante. O processo caracteriza, de algum modo, as relações de poder e também o relacionamento pessoal entre os elementos da rica e espaventosa elite macaense. Do cômputo destes 2 volumes surge uma figura que nem é a do impoluto magistrado nacionalista e meio santo que quiseram fazer crer, embora não deixe, de algum modo, de o ser, nem o contrabandista de ópio sem escrúpulos que usava o cargo em proveito próprio, como outros, principalmente autores estrangeiros, o davam, embora não o deixe de ser também. Diria que se ficava entre os 2 extremos e, mais do que um ditador astucioso e implacável, seria antes, como o classificou há tempos numa revista de Macau, o jornalista Luís Sá Cunha, apenas uma águia no zoo. A queda do ouvidor deu-se na sequência da Revolução Liberal de 1820. Mal o novo regime assentou praça, uma das primeiras medidas tomadas pelo leal Senado foi mandar um juiz investigar a conduta do ouvidor desta maneira. E leio: que Vossa Senhoria, mandando autuar os ditos documentos, resoluções dos Conselhos Gerais do Senado e outros documentos que precederam e motivaram a saída de Arriaga de Macau e fixar os editais do estilo, proceda sem perda de tempo a uma devassa geral sobre os crimes de toda a espécie cometidos nesta cidade por aquele ex-ouvidor na administração da Justiça, da Fazenda Nacional e de outras repartições de que ele se achava encarregado. Crimes a que fora verdadeiramente conduzido pelas grandes e complicadas transações mercantis em que se envolveu, a despeito das leis, parecendo antes o chefe de uma companhia de negociantes do que o digno sucessor de 2 honrados magistrados. Espera, pois, o mesmo Senado que Vossa Senhoria, com o zelo e imparcialidade própria do seu atual emprego, haja de promover a referida devassa com a maior brevidade possível, a fim de que o seu resultado seja imediatamente levado ao conhecimento de Sua Majestade. Ora bom, os resultados, porém, nunca chegariam, é certo, como ainda hoje costuma acontecer em muitos inquéritos marcadamente políticos, mas certo é também que o ouvidor Arriaga nunca mais recuperaria o estatuto que tinha tido nos tempos
do absolutismo em Macau. Para quem se interesse por esse período da história de Macau, a leitura deste livro, ou melhor, destes 2 volumes, diria que é indispensável. Sobre o autor, Jorge Arrimar, lembro que viveu em Macau em 1985 a finais de 1998, tendo exercido o cargo de diretor da Biblioteca Nacional Central de Macau, coordenou o Boletim Bibliográfico de Macau. Foi autor de variados trabalhos na área de História e das Bibliotecas e membro do Grupo de Trabalho para a Restauração do Património Bibliográfico e Documental, à reorganização das Bibliotecas e Arquivo Histórico de Macau. Por tudo isso, foi agraciado com a Medalha de Mérito Cultural pelo Governador de Macau em 1997. Para a semana, com mais livros e mais autores.